chama muita atenção assistindo ao filme é como o roteiro ele tem uma gramática muito complexa, que é essa do mercado financeiro. Eu me pergunto para vocês, intérpretes, como lidar com esse texto que, enfim, traz ali enfim, justamente uma gramática que não está na boca do povo. Não está na boca do povo. E errado, porque deveria estar. Porque a gente deveria aprender esse tipo de coisa na escola. A gente não sabe nem o valor e nem o que quer dizer a sigla de um imposto. Sim. Eu acho isso errado, a gente devia ter na escola. Mas a Ju falou uma coisa muito interessante, ela vai repetir para você aqui agora. Fala, que eu já não lembro o que eu falei. Eu sou o homem da cobra, eu falo pelos cotovelos, eu tenho perigo isso. Não, que a gente teve que aprender isso. A gente, enquanto ator, né, e tal, e também não tendo isso na nossa base escolar, isso da economia dessa forma, para saber quais são os direitos e deveres dentro da possibilidade, o valor de cada imposto que você paga, né? Então a gente teve que estudar. Para entender o que a gente está falando, como disse, o que é um IPO e como é que a gente vai transformar isso para entregar ao público para que ele possa digerir e entender. Fique palatável, né? Que seja um pedreiro de Roraima, ou que seja um estudante do Rio Grande do Sul, uma pessoa no Brasil inteiro, para ele dizer, ok, eu agora estou entendendo o que eles estão falando. Então essa foi um grande desafio na composição do roteiro e também na direção dos meninos, a direção brilhante, né? Mas é difícil, porque é complexo, né? Que você falou, a gramática é complexa, na verdade. É interessante aproximar isso do público, né? A gente se aproximar disso primeiro, né? Minimamente, como o Tamo falou, é um assunto que eu também não tinha a menor noção e continuo me considerando ignorante nesse assunto, mas o necessário para filmar é aproximar do público. E o que é interessante nesse roteiro, que eles trabalharam com muito desapego também, é fazer de uma forma que também o público veja isso, ouça e veja isso de uma maneira acessível, né? A gente até foi beber em fontes como Big Short, o filme, né? Vamos assistir o Lobo de Wall Street para poder entender um pouco mais, que são referências cinematográficas dentro do nosso universo, que pode explicar um pouco desse mundo, né? Que foi a história que a gente conta, que é, como foi dito várias vezes, é apenas um recorte de um tempo da vida. Foi a criação da OGX, o Império e o declínio. E particularmente meu personagem, na função do narrador, né, como eu vou conduzindo a história, em diversos momentos eu explico muita coisa e eu fui aprendendo junto, lendo o roteiro, falei, caramba, é isso? Então vocês já estão comprando ações nas bolsas de valores. Não, com certeza. Nossa, não tem a dúvida. Já estou assim, principalmente nos fundos, né? Porque aí no fundo, você põe no fundo, foi bem no fundo, o Alvô já está rindo lá. Por que tudo que eu falo, porra, isso aqui por que será? Por que será? Não, mas o fundo tem gente para trabalhar, então você põe ali, os caras vão trabalhar por você. Porque ficar ali na coisa não é para qualquer um, não, né? Porra. Eu quero perguntar a você, Nelson, que eu acho que o público em geral tem mais uma visão só como um artista voltado para a comédia, às vezes para uma a referência música grande. Mas você também teve vivências dramáticas. Eu me recordo que ano passado teve o Nina, do Paulo Alcântara, que você foi protagonista, que é um suspense. Pesado, Eu me pergunto o que os diretores viram em você no processo de escalação e o que você acha que foi bastante aproveitado nas suas habilidades cômicas para interpretar um papel que essencialmente é dramático. Eu não tenho a menor ideia do que eles Eu não tenho a menor ideia, mas depois, assim, analisando tudo, como eles mesmos dizem, né, os colegas e tudo, eu fico pensando o seguinte, quando você escolhe um elenco para fazer um filme, para fazer uma obra, não sei o quê, tem um elemento aí que é muito importante. E não só o physique de role, a adequação, a voz, o entendimento com o público, etc. e tal. Mas tem uma coisa que funciona muito, por exemplo, quando você vai escolher uma equipe, um time, uma coisa, você precisa de ter pessoas ali que sejam colaborativas, que tem um astral gostoso, entendeu? Que você sabe que aquela pessoa ali dentro, ela vai fazer funcionar. Isso é uma característica minha pessoal.
do Nelson Freitas, pessoa física, não pessoa jurídica. Por onde eu passo, você vê, eu faço farra com todo mundo, eu gosto de, entendeu? Até jogar bola que eu jogo, eu sou merda no futebol, mas ele me chama para jogar bola porque a resenha é boa. Então tem isso também. Então talvez nem seja, não for um bom ator, um ator adequado, mas talvez tenha pesado na escolha. Ele está falando isso tudo que soma ao fato dele ser um grande ator. Oh, meu Deus. Um grande ator, brilhante, que realmente fez a gente estar ali contracenando com o Ike, sabe? Mesmo sem estar fazendo uma imitação. Ele não estava fazendo uma imitação, ele estava ali sendo aquela figura com aquela potência, aquela energia que a gente vê como se assemelha. Muito nos ensaios, que a gente passou um bom tempo ensaiando, trabalhando ali, para quando a gente pudesse abrir câmera, a gente tinha ali uma identidade, a gente tivesse uma autenticidade, né? E tudo virou muito. Então, o que você falou tem a ver com um pouco da minha vida, que é um reposicionamento de carreira. Como eu passei muito tempo no Zorra Total e depois no outro Zorra, né? E eu estava muito envolvido com isso. Chegou um momento que eu falei assim, peraí, Nelson, é isso que você quer para a tua vida? No teu epitáfio, na hora que você for embora, é o rapaz do Zorra, entendeu? É o da KKK, eu encontro gente na rua, olha para mim, olha ele ali, olha, vem cá, conta uma piada para mim. Então, é uma característica que eu vou levar, não tenho arrependimento, não tem nada disso, mas passei muito tempo ali. Aí o momento eu cheguei, não chega. E aí fiz novela, fiz O Tempo de Amar, fiz O Tempo Não Para, fiz cinema, fiz outros filmes, como o do Paulo Alcântara também, que era muito bom. E filmes que têm relevância, né? Filmes que a gente conta história. Porque que a gente adora isso? É contar uma história. Do mesmo jeito, todos nós somos espectadores. Você senta ali no seu sofazinho, escolhe um filme, você quer viajar naquela história. Então, o que a gente faz com isso, o que a gente tenta, é fazer com que o espectador que assista, que nos dê a honra de escolher o nosso filme no streaming ou escolher assistir aquele filme no cinema, né, que ele saia dali presenteado, no mínimo, com a nossa autenticidade, com a nossa capacidade de emocionar, de entreter, de divertir. E não é mais ou menos assim? É isso. Porra. O que mais, filhão? Diga. Meu tempo acabou, infelizmente. Não, vai, você tem mais um pouquinho, a gente segura, ó. Tá, só uma última questão. Me chama muita atenção como espectador, como esse filme, de certa forma, além de ser uma biografia do Ike, me parece mostrar muito a perspectiva que as pessoas tinham dele. Ou de empresários, bilionários no geral, que muitas pessoas veem como esse exemplo, essa figura a se seguir para, enfim, ser independente e prosperar. Eu me pergunto algo que modificou na percepção de vocês três em relação ao Ike depois de fazer esse filme. Porque todos tinham, né? Mas eu imagino que... O que você acha, Ju? Meu Deus, essa pergunta pra mim. Eu vou ser muito sincera. Eu tinha uma imagem ruim, né? Uma imagem muito ruim. E por todo esse contexto, sabe? E a gente tem o contexto também das empresas que foram envolvidas em esquemas de corrupção, que da maneira que a coisa foi resolvida no Brasil, quebrou milhares de famílias. Então, assim, não é que a gente não tem que combater a corrupção, mas eu acho que o Brasil ele não soube lidar com essa podridão que já vem de séculos, e a gente precisa fazer isso de uma maneira que permita que as pessoas continuem vivendo com dignidade, e as pessoas que não têm responsabilidade sobre isso não paguem pelas pessoas que cometeram esses atos. E o Ike foi envolvido de alguma maneira num grande movimento de combate à corrupção, e eu, da minha maneira muito partidária e até alienada das questões particulares e de todo o contexto histórico, simplesmente não via, não olhava com atenção para essa história. E essa história é uma história de construção, né? É uma história de uma construção de algo que foi muito emblemático para o Brasil, significativo para o Brasil, e a gente gerando emprego, e assim, não é absolvê-lo dos erros dele, mas realmente, de fato, entender que o Brasil precisa cuidar desse entorno, desse contexto que propicia esse tipo de situação. Porque essas empresas não podem ter essa ascensão e essa queda da maneira que aconteceu. Até porque o Brasil, ele se deixa muito levar pelos movimentos. Que o Brasil é isso, né? O Brasil, ao mesmo tempo que ele é rico, ele vai do 8 a 80. Então, para mim, foi uma oportunidade de ter acesso a uma história e da maneira que foi passada, essa maneira que eu recebi essa história através da nossa direção, eu vi essa história com mais humanidade. E acho que é isso que o filme passa, assim, que por trás de todo
esse império, de toda essa vaidade, de toda essa loucura, existe um ser humano ali que quer ser amado. E esse personagem aqui, do nosso querido Telmo, ele tem essa troca de amor com ele, sabe? É muito legal o que a Ju falou, dessa coisa, da humanidade dele. Sabe que eu esqueci de falar isso, não sei se eu já te falei isso. Uma vez eu fui ali no Largo do Machado, o Machado é um bairro bem popular ali no Rio, e tinha um restaurante popular que de vez em quando eu comia lá, chamava Bom Galeto. Um belo dia eu estava lá, quem estava na outra mesa? Ike Batista, creio que alguns pretorianos com ele. Pois. Ali eu falei, caraca, meu irmão, o Ike Batista está aqui. E a minha visão do Ike era muito superficial, é a visão que todo mundo tinha, da coisa do noticiário, o cara da Luma, o cara que foi rico pra cacete, não sei o quê, entendeu? Tudo legal. E acho que a Ju tocou no ponto, né, nevrálgico da parada. Ele tem a complexidade de um ser humano, que vai, e eu acho que isso que mudou a percepção, né? A minha percepção em relação a isso. É entender a profundidade desse cara que errou, acertou, tentou acertar, fez determinadas escolhas, talvez pensando realmente numa coisa positiva, talvez não em alguns momentos, mas é isso, nós somos isso, fazemos escolhas nem sempre corretas, nem sempre, né, procurando fins bacanas, às vezes você procura para um ganho pessoal mesmo, e é isso. Eu acho que ganhou essa dimensão do humano para mim, nesse personagem. E que conste nos autos, a palavra às vezes engasga, que conste nos autos, a nossa produção, ela não está ali para fazer julgamento de nada. A gente só conta uma história. Uma história que é real, uma história que aconteceu, que foi documentada, não só em entrevistas e etc e tal, e principalmente no livro da Malu, que é espetacular. Ela faz um apanhado ali de pesquisa que você fala assim, meu Deus, como é que ela foi descobrir isso? Caramba, tem números aqui, tem coisas incríveis, sabe, de investimentos. É sensacional e realmente vale a pena ler. Eu acabei lendo depois porque não tive tempo. Sim. Então não tem julgamento, ninguém está falando assim, não, nada. Nós estamos ali contando uma história. E a história continua, to be continued, porque o cara está vivo, não acabou, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Como é que vai ser, como é que ele vai se recuperar, se não vai, se ele tem essa credibilidade, enfim, é tudo como a gente diz em outras entrevistas, é tudo muito triste, porque era uma figura importante mundialmente, não é? Ele tratava com pessoas milionários, com Warren Buffett, com Jeff Bezos, com não sei o que, era um reconhecido, um brasileiro, casca grossa e tudo, e que acabou como acabou. E eu acho que isso vai ser o maior atrativo que nós temos enquanto produto das pessoas quererem saber. Vem cá, como é que foi? Deixa eu tentar entender como é que esse cara saiu da sétima fortuna de 35 bilhões de dólares para estar nessa situação agora. Como é que você conseguiu, rapaz? Então, talvez seja esse o nosso grande trunfo para atrair o público aos cinemas, ou depois que ele vier para o streaming, que a gente está numa expectativa grande. Hoje em dia isso faz parte do nosso mundo, né? Carlos, muito obrigado pela entrevista. E se não for uma aposentadoria, agora que vocês são empresários, né? Eu encontro vocês numa próxima.